Olá, esse é o capítulo do dia e se você gosta da novela Sim a Moça, se inscreva no canal e ative o sininho, vamos ao vídeo. O delegado vai falar com fontes e o Rodolfo. O delegado diz que o Coutinho exige que ele se entreguem os 5 escravos que o Ricardo pegou. E o Fontes diz que eles são homens livres, não são mais escravos. E o delegado diz para o Fontes que o Coutinho queimou as cartas de alforria daqueles 5 escravos e eles voltam a ser escravos. E por isso ele é obrigado a ir na fazenda do Fontes e pegar os escravos e devolver para o Coutinho. Fontes e Rodolfo ficam chocados e o delegado diz que ele quer fazer isso sem causar nenhum constrangimento para o Fontes, porque ele está apenas fazendo o seu dever, porque como aqueles homens continuam escravos, ele é obrigado a devolver eles para o Coutinho. E o Rodolfo diz que vai falar com o Ricardo, que o delegado não precisa se preocupar que eles vão devolver os 5 escravos. O delegado agradece e vai embora. E o Fontes diz: estou chocado com a atitude do Coutinho. Ele não pode alforriar os escravos e depois querer que eles voltem a ser escravos. E o Rodolfo diz: ele pode. Eu sempre desconfiei do Coutinho. Veja o tipo de abolicionistas que nós temos aqui em Araruna. Rodolfo fica completamente revoltado. Na cozinha, Ricardo, Ruth e Inês estão conversando e a Ruth diz: o senhorzinho Ricardo tem um bom coração. E a Inês diz: ele sempre foi bondoso. Mas tem que tomar cuidado. E o Ricardo: mas estou fazendo tudo direitinho. Eles vão me ajudar na fazenda, eu vou dar um pedacinho de terra para eles, ter a lavourinha deles, a casinha deles, e eles vão trabalhar comigo. Ricardo está super feliz. E nisso Rodolfo chega e diz que o delegado esteve ali, ele precisa falar com Ricardo. Ricardo fica nervoso. Ricardo e Rodolfo vão no quarto conversar e o Ricardo diz que o delegado queria. E o Rodolfo diz: o Coutinho quer os escravos dele de volta. E o Ricardo diz: mas são homens livres. E o Rodolfo diz: não mais. O Coutinho queimou as cartas de alforria e eles voltaram a ser escravos. Ricardo fica triste e revoltado com a atitude do Coutinho e diz: eles não vão querer voltar, mano. O que é que eu faço? Rodolfo diz: não tenho o que fazer, você precisa devolver eles para o Coutinho. Eles são do Coutinho. Ricardo fica muito triste e revoltado. Rodolfo diz: não fique assim. Devolva os escravos. Por causa dessa atitude, ele vai acabar ficando sem nenhum escravo naquela fazenda. E o Ricardo fica todo feliz e diz: ah, é? Ricardo diz: o mano tá querendo me dizer que o irmão do Quilombo vai agir novamente. Rodolfo diz: eu não disse nada, mas pode acontecer. Ricardo fica super feliz, porque o Rodolfo vai salvar os escravos das garras do Coutinho. E no armazém do seu Manuel, Coutinho, Everaldo, Mário estão conversando e o Coutinho disse que prestou queixa e exigiu que o delegado buscasse os escravos que estão na fazenda do Ricardo. E o Everaldo diz que se arrependeu de ter dado as cartas de alforria nas mãos dos escravos. Que se ele soubesse, ele tinha segurado as cartas e queimado. Nisso, Fontes chega no armazém do seu Manuel e diz: bom, eu vim dar uma satisfação ao amigo. E o Coutinho diz: eu disse que ia tomar uma atitude e avisei ao delegado. E o Fontes diz: eu sei. O delegado esteve em minha casa e me disse que os seus escravos não são mais homens livres, que você queimou a carta de alforria deles. Eu já esperava essa atitude do amigo. Eu vim avisar que ainda hoje o Ricardo vai levar os seus 5 escravos de volta. E o Coutinho diz: espero que o amigo entenda, foi tudo mal entendido. E o Fontes diz: foi um mal entendido. O meu amigo julgou que os seus empregados eram homens livres. Não sabia que ainda eles eram escravos. E o Coutinho fica olhando para o Everaldo e o Everaldo diz: e os meus 5 escravos? E o Fontes diz: o senhor também queimou as cartas de alforria deles? E Everaldo diz: não, fiz a bobagem de entregar.
E o Fonte diz, então, não tem o que fazer. Eles são homens livres. Só mais uma coisinha. Nas nossas próximas conversas não vamos falar de abolição, porque soa falso. Fonte sai furioso. E na fazenda do Barão, José Coutinho e o Barão estão conversando enquanto Adelaide e Sinha Moça estão espiando. E o Barão diz, espero que o amigo tenha vindo me trazer o dinheiro para levar escrava. E o José Coutinho diz, não, ainda não conseguiu dinheiro, mas eu vim propor em trabalhar para o Barão como advogado. E o Barão diz, não, sem essa conversinha, ou dinheiro ou vai embora daqui, esqueça escrava. E o José Coutinho diz, assina um documento me comprometendo pagá-la no futuro. Eu vou para a província, tenho bons amigos, sou bem relacionado na província e vou conseguir o dinheiro. E o Barão diz, eu acredito que você é bem relacionado, tem bons amigos importantes, mas me responda o que eles vão achar quando você chegar lá casado com uma escrava. José Coutinho não diz nada e o Barão diz, me responda, rapaz. E o José Coutinho diz, é um risco que eu vou ter que correr. E o Barão diz, você vai ter que esconder a sua amadinha em casa para não passar vergonha na rua, é isso que você vai fazer. José Coutinho diz, eu amo Adelaide. O Barão diz, me diga. E uma recepção aos seus amigos influentes e poderosos. A pobre coitada não sabe segurar um talher sem falar o jeito que ela fala. Ela vai ter que se passar por muda para não passar tanta vergonha. E agora vai embora daqui, que eu tenho mais o que fazer. José Coutinho vai embora, o Barão fala sozinho, eu deveria dar essa escravinha de presente para me vingar do Coutinho. E no quarto da Sinha Moça, Adelaide sofre. Sinha Moça diz, coitado do José Coutinho, ser humilhado assim pelo meu pai. E a Adelaide viu como ele me ama, Sinhaninha. Mas ele não vai ter dinheiro para me comprar. E assim a moça diz, não se preocupe, vamos dar um jeito de ajudar ele a conseguir o dinheiro. Na casa da Ana, Nina pega o livro e diz, eu vou queimar. E a Ana diz, não, mãe, não queima o livro. E a Nina diz, eu vou contar pro seu pai, essa pouca vergonha, é uma indecência. E a Ana diz, deixou a senhora nervosa. Eu não fiquei tão nervosa lendo, não. E a senhora vai ter que contar para o papai que leu essa pouca vergonha. E a Nina diz, eu vou contar. Não, não vou contar, não posso, mas eu vou queimar. E a Ana diz, não, o livro não é meu, o Renato que me emprestou. E a Nina, furiosa, diz, o quê? Ele pensa que você é o quê? Te emprestando essa pouca vergonha para ler? Eu vou contar para o seu pai. E nisso o Manuel chega e diz, vai contar o quê? E a Ana diz, pai, é que eu estava lendo um livro e a mãe me tomou. E o Manuel diz, por quê? E a Ana diz, eu vou saber. A Ana pega o livro e diz, pergunta para a mamãe e vai para o quarto. E o Manuel diz, que livro é esse? O que tem de errado? E a Nina diz, bom, eu li 1, 2, 3, 4 páginas, achei indecente. E o Manuel diz, o que dizia de indecente? E a Nina diz, eu não vou repetir. Pegue o livro você e leia. E o Manuel diz, lá tem um tempo para ficar lendo o livro, eu vou trabalhar. E a Ana esconde o livro no quarto toda feliz, porque a Nina não queimou. Nina vai falar com a Ana e a Ana descontou para o papai o que está escrito no livro e a Nina diz, não tive coragem de repetir, mas você vai devolver o livro para o Renato. E a Ana diz, não, eu vou ler o livro todo, eu preciso saber um pouco da vida, né, mãe? E o que está aqui não é uma pouca vergonha. São coisas que a senhora também deveria saber. Isso Manuel chama a Nina e a Nina diz, depois a gente conversa. E na fazenda do Ricardo, Justo avisa aos escravos do Coutinho que eles não são mais homens livres, que voltaram a ser escravos do Coutinho, que o Coutinho queimou a carta de alforria deles. E eles ficam revoltados e dizem, agora, Justo? E o Justo diz, agora eu tenho um recado do irmão do Quilombo. Enquanto Rodolfo e Bentinho estão conversando, e Rodolfo diz, Bentinho, você lembra o caminho que os outros escravos fizeram? Quando nós abrimos a senzala, e o Bentinho diz que sim. E o Rodolfo diz, eu preciso da sua ajuda, é algo muito importante. Eu não tenho como falar com os amigos da província para nos ajudar, porque era o Rafael que fazia isso. Agora, vamos tentar fazer de qualquer jeito, porque o Coutinho merece que a senzala dele seja aberta. Na fazenda do Ricardo, Justo diz para os escravos do Coutinho voltarem para a fazenda do Coutinho e dizer para os outros escravos pedirem as cartas de alforria
e queimar na frente do Coutinho e dizer que querem voltar a ser escravos. E os escravos dizem, mas quando eles estiverem com a carta de alforria nas mãos, não vão querer queimar. E os justos vão sim, porque o irmão do Quilombo vai abrir a senzala e vai salvar todos vocês. E o Bentinho vai ajudar o irmão do Quilombo. E todos os escravos do Coutinho ficam felizes, porque finalmente serão livres de verdade. Enquanto assim, a moça vai pedir para Cândida vender uma joia para dar o dinheiro para o José Coutinho comprar Adelaide. Cândida diz que não pode fazer isso, que o barão acabaria descobrindo e não iria perdoá-la. Sim, a moça diz, está certo, mãe. E a Cândida diz, eu acho que o seu pai não quer se livrar da Adelaide. Por isso fez essa proposta ao José Coutinho, porque sabia que ele não teria o dinheiro. E assim a moça diz, eu vou pedir que ele alforrie a Adelaide. E a Cândida diz, não adianta. Nós temos ainda que falar com seu pai sobre a sua história com Rodolfo. Não podemos deixar ele nervoso. Enquanto Frei José está conversando com José Coutinho e pergunta o que o José Coutinho vai fazer. Se ele não tem o dinheiro para comprar Adelaide, José Coutinho diz que não sabe. E o Frei José diz que não vai casar o José Coutinho com Adelaide se ele roubar Adelaide. E o José Coutinho diz que não sabe o que fazer. E o Frei José diz que vai tentar falar com o barão. Enquanto o barão e o Coutinho estão conversando, e o Coutinho agradece o barão por não ter aceitado a proposta do José Coutinho. Coutinho diz que fica envergonhado com a atitude do meu filho. O barão diz, eu fiquei constrangido, tentei argumentar, falar das diferenças, mas não adiantou. E o Coutinho diz, essa escrava deve ter enfeitiçado meu filho, só isso explica esse amor que ele sente por ela. Coutinho diz, eu penso em comprar essa escrava e dar um fim à vida dela só para acabar com essa história. Até o barão se choca e diz, o amigo chegaria a esse extremo, e o Coutinho diz sim. Para defender o meu filho, eu chegaria a isso. Barão diz, o seu filho nunca o perdoaria, e o Coutinho diz, ele pode me odiar a vida toda, desde que não se case com essa escrava. E o barão diz, então é melhor me comprar a escrava, amigo, porque se o seu filho conseguir o dinheiro, eu vou ter que honrar a minha palavra e vender a Adelaide para o seu filho. E o Ricardo está passeando pela cidade feliz da vida, cantarolando, se ele não sabe quem ele leva para a fazenda dele, se a Ana ou a baronesa. Nisso, o Renato se aproxima e diz para o Ricardo ficar longe da Ana, que agora a Ana é namorada dele, que ele já pediu autorização para o Manuel. E o Ricardo perguntou se a Ana aceitou namorar com ele. E o Renato diz que a Ana gosta dele. E o Ricardo diz que duvida, que vai perguntar para ela. E o Renato exige que ele fique longe da Ana. E o Ricardo diz que não, que vai perguntar para a Ana. E o Renato fica furioso e diz para o Ricardo ficar longe da namorada dele. Na casa do Augusto e Juliana estão conversando. A Juliana diz que sonhou que recebeu uma carta do Dimas dizendo que ele amava ela e que era para ela esperar ele. E o Augusto diz que foi apenas um sonho e que é para Juliana dar oportunidade para o Mário. E a Juliana diz que ama o Dimas. E o Augusto insiste para Juliana dar uma oportunidade para o amor que o Mário sente por ela e esquecer o Dimas, que não vai voltar. E o Renato chega no armazém do Manuel e conta para o Mário que falou com o Manuel autorizou ele cortejar a Ana e que agora ele vai falar com a Ana. E o Mário diz, o Ricardo está sabendo, e o Renato diz, eu já falei com o Ricardo. Ricardo é meio esquisitinho, né? Parece que não bate muito bem. Na casa do Manuel, o Manuel avisa para Ana e para Nina que autorizou o Renato ir conversar com a Ana. A Ana fica feliz e a Nina fica furiosa. E o Manuel diz para Nina ficar de olho nos dois e tratar o rapaz bem. Manuel sai. Ana fica super feliz e a Nina fica furiosa. Esse foi o capítulo do dia. O que vocês estão achando da novela? Gostou que o irmão do Quilombo vai abrir a senzala do Coutinho? Escreva nos comentários. Muito obrigada e fiquem com Deus.